Em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus fala para os seus discípulos que quem ouve as suas palavras e as coloca em prática, esse é comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando deu uma grande tempestade, os ventos bateram contra aquela casa, a água, os rios transbordaram e a água bateu contra aquela casa, ela permaneceu de pé e não caiu. Já um homem que ouve as palavras de Cristo, mas não as coloca em prática, é como um homem insensato, ou seja, um homem louco que construiu a sua casa sobre a areia. E quando bateu aquela grande tempestade, o vento, as águas, essa casa desabou e foi grande a sua destruição. O que Jesus queria dizer com isso e como que a gente deve interpretar esse texto na hora que a gente está lendo essa passagem? Jesus proferiu essa palavra no final do seu Sermão da Montanha, o maior sermão já pregado na história, pregado por Jesus Cristo, ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no qual é chamado de o Sermão da Montanha. Jesus concluiu aquele sermão, fez o fechamento de toda aquela pregação, falando sobre quem ouve a sua palavra e coloca em prática, e quem ouve a sua palavra e não coloca em prática. Essa comparação que Jesus fez, ela é bem interessante, porque diz que aquela pessoa que ouve o que Cristo falou e vive aquilo na prática, essa pessoa a Bíblia a chama de uma pessoa sensata, pois ela construiu a sua casa sobre a rocha. Já aquele que escutou as palavras de Jesus e não colocou em prática, não obedeceu aquilo que Jesus ensinou, obviamente, tudo que ele falou ali no Sermão do Monte, essa pessoa é taxada na Bíblia como sendo uma pessoa louca, insensata, e é como se ela estivesse edificando a sua casa sobre a areia. Muitas das vezes, quando a gente ouve essa passagem, a nossa mente tenta ilustrar o que a gente está ouvindo. E é bem normal que muitas pessoas ilustrem essa passagem em sua mente da seguinte maneira: eles imaginam uma casa construída em cima da areia e uma casa construída no alto, bem em cima de uma rocha. Só que esse texto se encontra em um dos evangelhos sinóticos. E quando a gente vai para o evangelho de Lucas, na passagem correspondente a essa, que está lá no capítulo de número 6, a partir do verso 46, lá em Lucas, nós vemos Jesus falando a mesma passagem, e ali em Lucas tem uma palavrinha a mais que nos faz compreender que essa ilustração a qual nós temos em nossa mente, de uma casa sobre a areia e a outra casa construída lá em cima da rocha, ela não é a melhor ilustração para que a gente compreenda esse texto da forma que ele é. Nós devemos imaginar da seguinte maneira, e já eu te falo qual é essa palavra que tem lá no evangelho de Lucas. Nós devemos imaginar as duas casas lado a lado, uma construída sobre a areia e a outra construída sobre a rocha. Porém, quem olha para as duas imagina que elas estão sob a areia. As duas casas estão ali lado a lado, assim como o joio é muito semelhante ao trigo, e no momento certo Deus vai arrancar o joio, lançar na fornalha, mas o trigo ele vai guardar no celeiro, assim também nós devemos imaginar essas duas casas. Elas são parecidas, elas parecem ser idênticas, só que tem um detalhe. Uma delas, e essa é a palavra que está lá no Evangelho de Lucas, o homem sensato, o texto em Lucas vai dizer que ele cavou bem fundo e edificou a sua casa sobre a rocha. Então a ideia que nos passa é que essas casas estão lado a lado, porém o que vai definir qual delas vai ficar de pé diante da grande tempestade que vai surgir? É exatamente o fato dele ter cavado bem fundo até encontrar a rocha. Nós sabemos que na Bíblia essa rocha representa Cristo. E essas palavras que Jesus está dizendo aqui é para mostrar a cada um de nós que nós precisamos crer de fato na palavra dele, e não somente isso, mas devemos praticar aquilo que ele diz. De fato, a fé sem obras é coisa morta. Quando nós estamos praticando aquilo que dizemos crer, de fato a nossa fé é uma fé verdadeira. E o que eu quero trazer para você através desse vídeo é que você revise a sua vida e analise se você tem sido sensato ou insensato nessa história. A sua casa tem sido firmada na rocha, você tem cavado bem fundo, talvez você imagine, mas por que eu preciso cavar bem fundo? Lembre-se que nessa passagem Jesus disse que os rios se avolumaram, que a tempestade chegou, que o vento bateu contra as duas casas. Não foi apenas na que estava sobre a areia. O vento bateu sobre a que estava firmada apenas na areia, e o vento bateu sobre a outra casa, a casa do homem sensato que havia cavado bem fundo. Esse vento, ele representa as lutas diárias que nós passamos, as tribulações que surgem diante de nós, as intempéries da vida, como um momento como esse que estamos passando, um momento de quarentena em que muitas pessoas estão passando por uma verdadeira tempestade, em que o vento está batendo forte na casa de cada uma delas. Só que o que vai definir quem de fato é servo de Cristo é se essa pessoa tem praticado aquilo que Cristo ensina, é se essa pessoa tem sido sensata para cavar bem fundo. Talvez você se pergunte, o que é cavar bem fundo?
fundo. O cavar bem fundo é obedecer aquilo que Jesus diz no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina a orar, como ele ensinou o Pai Nosso ali em Mateus capítulo 6. É no Sermão do Monte que Jesus nos ensina a perdoar. É no Sermão do Monte que Jesus nos ensina a amar o nosso próximo. É no Sermão do Monte que ele nos ensina a estar cada vez mais fazendo a vontade do Pai. Eu quero com esse vídeo te incentivar a cavar cada vez mais fundo, orando cada vez mais, meditando na palavra do Senhor, compreendendo aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e vivendo isso na prática para louvor da glória dele. Pode ter certeza, um dia o vento vai bater, mas se você de fato cavar cada vez mais fundo, conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, firmando a sua fé na rocha que é Jesus Cristo, na hora que o vento bater, você permanecerá de pé, pois quem te sustenta é Cristo. Então lembre-se disso. Quando você ler essa passagem novamente, lembre-se, as duas casas provavelmente estavam lado a lado. O que definiu qual cai e qual fica de pé é a fundação de cada uma delas. Quando cumprimos a palavra do Senhor, estamos aprofundando cada vez mais a nossa base em Cristo Jesus. Esse momento de luta que estamos passando vai mostrar de fato quem são as pessoas que estão firmadas no Senhor e quem estava simplesmente sobre a areia. Só deixava entrar em um ouvido e sair pelo outro as palavras do Mestre. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e se te abençoou, eu te convido a curtir, compartilhar, comentar aqui abaixo se você compreendia esse texto dessa forma e, é claro, compartilhe com seus amigos, no grupo da sua igreja, nos grupos que você faz parte, para que mais vidas sejam abençoadas para louvor da glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo.